copo americano de americano não tem nada. Ele é super brasileiro e sua história e complexidade contém informações sobre o funcionamento do universo. Vamos brindar o conhecimento? Salve o ET Bilu! Bora expandir a consciência? Olá pessoal, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e assistir nossos vídeos anteriores. A jornada da insignificância está todinha disponível para te surpreender. Clique no link abaixo. Todo brasileiro já conhece o famoso copo americano. Essa verdadeira peça de design simples e elegante é uma invenção brasileira e em 2009 foi exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Mas o que tem a ver com isso? Para que falar de copo de cerveja no canal de brisas filosóficas? Ah, meu caro, justamente por isso, pelas questões profundas e lisérgicas que esse simples objeto transparente nos provoca. O nosso amiguinho copo, além de carregar o querido solvente universal, mais conhecido como água, ou qualquer líquido psicotrópico lícito, mais conhecido como cerveja ou cachaçinha, ele contém a energia de milhões de seres humanos ou não e anos de história para chegar até sua boca sedenta. Para começar, ele é feito de vidro. O vidro, hoje em dia, é tão comum que nem pensamos sobre sua origem ou composição, muito menos sobre sua estrutura molecular. O vidro é um sólido amorfo e não cristalino. Tá, certo. Cristalino, por exemplo, é o diamante, com suas moléculas lindamente organizadas. O vidro tem uma estrutura mais bagunçada, por isso às vezes é chamado de um líquido, que foi resfriado até congelar a temperatura ambiente. De longe ele parece um sólido, claro, mas de muito perto, suas moléculas são desorganizadas. Em outras palavras, se você quiser se casar e o Tinder não está te ajudando, pegue seu Santo Antônio feito de vidro, se é que existe santo feito de vidro, e coloque o coitado de cabeça para baixo dentro de um recipiente sólido de verdade. Diga ao santo que se você não achar um par, ele ficará ali até escorrer e assumir a forma do recipiente, assim como um líquido comum faria. Contudo, sua promessa deve ter se iniciado junto com os dinossauros, que é o tempo suficiente para esse líquido, chamado vidro, escorrer em temperatura ambiente. Entendeu? O vidro é basicamente composto de areia, sódio, cálcio e magnésio, e segundo a versão histórica mais aceita, foi descoberto acidentalmente pelos fenícios 5 milênios antes de Cristo. Ao aquecerem suas panelas de cozinhar sob blocos de nitrato de sódio, os caras famintos teriam originado o vidro artificialmente pela primeira vez sem querer. Seu copinho já está ficando mais interessante. Pois é, a partir daí os fenícios aprimoraram a técnica e somente em 1400 a.C., os egípcios começaram a soprar o vidro para criar recipientes cada vez mais sofisticados. Gerações inteiras se passaram e o vidro ganhou muitas utilidades, desde os espelhos que foram precursores das selfies, até as lentes que te ajudam a ver esse vídeo se você passou dos 50. Sem o vidro, não teríamos microscópio para bisbilhotar bactérias numa placa de Petri ou telescópios para explorar o cosmos. O copo americano foi criado em 1947 pela Nadir Figueiredo, uma empresa brasileira nascida em 1912, originalmente como uma oficina de conserto e vendas de máquinas de escrever. O batismo do copo se deu porque o Sr. Nadir Figueiredo, o fundador, se inspirou em designs de copos americanos para fazer o dito cujo, e também importou uma máquina americana para fazer os copos em escala industrial. Hoje, o processo de fabricação de copos depende de máquinas que fundem o vidro, moldam, colocam a marca da empresa, resfriam as peças, embalam os produtos, etc. Tais máquinas só existiram ou existem graças a descobertas intencionais ou não que ao longo da história humana criaram o aço, as engrenagens, o motor, a lâmpada, a eletricidade, as redes de transmissão para transportar essa energia, as usinas de carvão, hidrelétricas ou nucleares para gerar essa energia, enfim. Aqui nesse ponto chegamos na verdadeira intenção e provocação desse vídeo e no objetivo final do canal, que é o de nos levar a reflexões. Na verdade, nunca quisemos falar sobre vidro ou fabricação de copos aqui, mas sim refletir sobre como algo tão simples e comum como um copo americano pode carregar tanta história, intelecto e energia de milhões ou talvez bilhões de pessoas para chegar até você.
Pense em todas as pessoas e gerações que foram necessárias desde a descoberta do fogo até hoje para que você se deleite com um simples copo d'água. Se a gente pensar nas embalagens de transportes do copo, da fábrica até a revenda, na logística sofisticada dos dias atuais para armazenamento e transporte de mercadorias, na contratação de pessoal e soluções de tecnologia da informação para concluir todo o processo, desde a extração de matérias-primas de cada componente da cadeia produtiva e não somente do vidro, até a degustação final da sua cerveja. Ufa! Teríamos um canal chamado Copo Americano e levaríamos uma década explicando toda essa rede complexa de processos. Mas o objetivo é esse mesmo, a reflexão sobre a complexidade das coisas, dos processos naturais ou artificiais que moldam nossa realidade. Agora admire a cerveja despejada no seu copo, além da perlagem que brinca com o fluido de puro malte prestes a interagir com suas papilas gustativas ansiosas por prazer. Quase um poema, né? Para quem não sabe o que é perlagem, vou deixar que pesquise com o irmão mais velho da Sofia, ele chama Google. Aliás, você sabe por que podemos ver o elixir dourado descendo macio no copo americano e formando aquele belo colarinho? Refazendo a pergunta, por que o vidro é transparente? Como algo assim, aparentemente tão sólido, pode ser quase invisível? E não, antes que alguém pense nisso, o copo não é transparente porque existem microfuros na estrutura desorganizada do vidro. Não é isso. Não é tão simples assim a explicação do porquê a luz com esses fótons espertinhos passam magicamente através do vidro e não podem fazer a mesma coisa através das paredes. Graças a essa transparência, você pode morar numa casa e ter proteção e luz natural ao mesmo tempo. Gostosinho, né? Mas então, ser transparente significa que a luz passa através do objeto, certo? O vidro é transparente não por causa de sua estrutura molecular, e sim pela estrutura interna dos átomos de silício que são maioria no vidro. Um átomo é composto pelo núcleo de prótons e nêutrons e pela nuvem de elétrons ao seu redor. Boa parte do átomo é feita de espaço vazio. O núcleo atômico contém quase toda a massa do átomo, mas a eletrosfera, o lugar onde os elétrons ficam, ocupa quase todo o volume do átomo. Se um átomo fosse do tamanho do Maracanã, o núcleo seria do tamanho de uma formiga no meio do estádio. E os elétrons seriam grãozinhos de areia na arquibancada, ou seja, quase o átomo inteiro é um grande vazio. Dessa forma, a luz tem espaço suficiente para passar pelo átomo sem tocar nenhuma partícula. Ué, e por que a luz não passa pelas paredes então? Afinal, tudo é feito de átomos. Acontece que a luz interage com a matéria não de maneira mecânica como imaginamos. Os fótons não se chocam com os átomos nem com as partículas subatômicas. Os fótons basicamente interagem de forma eletromagnética com a grande nuvem de elétrons que forma o maior volume do átomo. E essas interações eletromagnéticas entre fótons e a nuvem de elétrons podem acontecer de algumas formas. Falando de modo bem simples, quando a luz passa pela nuvem de elétrons, ela cede energia e faz com que os elétrons saltem de uma camada para outra mais externa do átomo. Como se o elétron que estava na geral do estádio fosse promovido para o camarote, entendeu? Mas precisa ser uma quantidade certa de energia para esse salto acontecer. No mundo subatômico, o camarote tem preço fixo para cada elétron e cada átomo. Quanto mais distantes essas camadas entre si e do núcleo, mais energia é necessária para ocorrer essa absorção. O átomo de silício, que compõe a maioria do vidro, possui justamente essas camadas distantes, e a luz visível não tem energia suficiente para excitar nenhum elétron fazendo ele pular de uma camada para outra. Por isso, basicamente, a luz passa ilesa pelo átomo. A luz ultravioleta, por exemplo, tem mais energia, então o vidro interage com ela e absorve quase totalmente esse comprimento de luz. Por isso você não pode se bronzear através do vidro. Acredite em mim, você não pode se bronzear através do vidro. Sacou? A luz ultravioleta não passa através do vidro, ela interage com o vidro. A luz comum não interage porque tem menos energia. E por que a luz não passa pelas paredes então? As paredes são feitas basicamente de tijolo, que é feito de terra, que é composto basicamente de átomos de carbono. O carbono tem camadas de elétrons mais próximas entre si e do núcleo. Um feixe fraco de luz já faz os elétrons saltarem para camadas superiores, absorvendo a luz e impedindo que ela atravesse o material.
e haja informação por causa de um copinho americano. Bom, depois de falar sobre todos os processos que envolvem a fabricação e ponderar sobre as centenas de milhões de braços, pernas e cabeças pensantes que foram e são responsáveis pela produção, distribuição e comercialização do seu copinho, e depois de nos maravilharmos com as propriedades fanfarronas que deixam o vidro transparente e sem vergonha, não podemos esquecer de falar sobre a origem dos átomos que compõem o vidro. O vidro é composto basicamente por sílica, carbonato de sódio e calcário. Tem átomos de silício, sódio, oxigênio, cálcio e carbono em sua composição. Elementos que foram formados por fusão no interior de estrelas massivas e supernovas. As primeiras estrelas nasceram no início do universo, entre 250 e 350 milhões de anos após o Big Bang. Ou seja, foi a partir daí que seu copinho de cerveja começou a ser fabricado. Tchim, tchim. Não deixe de se inscrever no nosso canal e se gostou, deixe seu like, isso é muito importante pra gente e ajuda o canal a crescer e a gente produzir mais vídeos como esse. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau galera!